Quem aqui mora no Rio de Janeiro para contar aí como é que está a situação no Rio? Tá? Pelo que a gente está assistindo, irmãos, todas as vezes que a gente vê a mídia noticiar uma coisa, quando você vê de perto, é muito pior do que a TV está passando, né? É muito pior. A gente tem aí um número de, alguns estão dizendo já 70 óbitos, e pelo previsto aí, a irmã Regina é do Rio de Janeiro, o medo toma conta, né? Deus abençoe Manayara em nome de Jesus. Obrigado pela ajuda no Superchat. Porque o medo impera. O medo impera. Não tem como você dizer que está tudo normal, que você vai sair trabalhar, porque a ordem é para roubar, matar e destruir. Alguém viu esse áudio do traficante? Pode matar, roubar e destruir. Não é obra do diabo? É obra do diabo, né, meu irmão? O traficante deu ordem, vocês podem matar, roubar e destruir. Daí estão saqueando, fazendo arrastão. Dá dó dos empresários e comerciantes, né? Alguém aqui morava no Espírito Santo quando o Estado fechou? Quando o Estado fechou no Espírito Santo, que os bandidos tomaram as ruas e estavam matando, derrubando mesmo. Não era um negócio assim, era um negócio absurdo, de absurdo mesmo, o que estava acontecendo. Que se saísse na rua, eles matavam. E agora foi dado o toque de recolher já aí no Rio de Janeiro, né? Já foi dado o toque de recolher aí. E que Deus guarde os nossos irmãos. Agora imagine, a Globo está dizendo que é fake news. Se a gente tem imagem de arrastão dentro de mercado, dentro de supermercado, irmãos. Dentro de supermercado. Eu vi imagem de arrastão no metrô, tá lá no meu Instagram, né? O pânico. E eu digo assim, irmãos, a gente tem que chegar num consenso de que alguma coisa aconteceu para isso acontecer, tá? Essas coisas não começam sem um comando, tá? Essas coisas não começam sem essas coisas, sem ter um comando. Não vem sem alguém mandar. Vocês podem ter certeza disso. Vocês podem ter certeza disso. Então, veja bem. E eu tive que tirar 3 vídeos do meu Instagram, porque eles limitaram o compartilhamento. Então, olha só o que a Globo está dizendo que é fake news. Olha aí, ó. É isso daí que a Globo está dizendo que é fake news.
né? Agora imagine, irmãos. Horrível. Porque o que está jogando bomba aí, irmãos, é exatamente drones, tá? É drones que estão lançando bombas em cima de polícia. Em cima de polícia. Aí o Jefferson mora na Penha, né? O Jefferson mora na Penha. Então, assim, quando a gente fala em crime organizado, não é isso que a gente fala? Crime organizado? É porque é organizado, irmãos. Veja que nós temos, desde a época de Fernandinho Beiramar, o Comando Vermelho tem uma associação com as Farc. As Farc são os revolucionários da Colômbia, que hoje o presidente da Colômbia, né? Ele também já foi guerrilheiro. Você tem noção? E eu já vi policiais falando que antigamente a gente tinha, os criminosos não sabiam eles não sabiam atirar. Quem lembra dessa época? Os criminosos tinham arma, mas não sabia atirar. Tinha granada, mas não sabia jogar. Mas hoje, irmãos, só para você ter ideia, essa matéria que eu vou colocar aqui é de 2023, ó. Colombianos que abrigaram Beira-Mar se alinham a PCC e Comando Vermelho em rota amazônica. Ex-membro da Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, estão na mira das autoridades colombianas, brasileiras e norte-americanas por suspeita, matéria de 2023, ó, de dominar uma das rotas de tráfico internacional na Amazônia e negociar cocaína com duas principais facções criminosas do Brasil. O primeiro relato das relações entre criminosos dos dois países surgiram quando os guerrilheiros abrigaram Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, líder do Comando Vermelho. Ele foi preso em uma caçada do Exército Colombiano em abril de 2001, quando era apontado como o traficante mais procurado do Brasil. Mais de 20 anos depois, a facção criminosa do Rio de Janeiro, chefiada por Fernando Beiramar, é citada em documento do setor de inteligência do Exército da Colômbia, repassados aos ministérios públicos do país vizinho, a qual a UOL Revista POI tiveram acessos. Os dados que fazem parte de uma investigação do governo dos Estados Unidos revelam que as facções brasileiras receberam carregamentos de drogas em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, através de um rio da Amazônia que liga a Colômbia e Brasil, indicando a existência de uma aliança no transporte de drogas por meios fluviais com o mesmo grupo ex-guerrilheiro que abrigou Beira-Mar. Um dos trechos do documento aponta que o Comando Vermelho tem a função de recuperar rotas da Amazônia e o PCC, Grupo Criminoso São Paulo, é citado como aliado de narcotraficantes no sul da Colômbia e disputa
por território com comando vermelho, cita documento. Olha isso. Isso é uma das causas que a gente precisa. As causas a gente precisa analisar. Qual é a causa que nós precisamos analisar? É que o Comando Vermelho e o PCC têm ligações profundas com as Farc. O que é isso? Eles são guerrilheiros, irmãos, e guerrilheiro sabe atirar. Olha só, o guerrilheiro sabe atirar e sabe entrar em guerra. Tô certo ou tô errado? Quem é do exército aqui? O guerrilheiro sabe atirar e sabe entrar em guerra. Então, hoje, a polícia, quando ela vai para o morro, ela vai preparada para combater. E é por isso que tem muita resistência e estratégia nesses ataques. Tem muita estratégia. E a gente sabe, né? O Jeff está falando, né? O Comando Vermelho tem armamento de guerra. Eles têm armamento para derrubar helicóptero. Eles têm drones. Eles têm soldados. Soldados, tá? Preparado para a guerra. Soldados preparados para a guerra. Então, não é uma coisa de simplesmente polícia atacar bandido. É guerra de homens altamente armados e preparados para o ataque. Só que eles foram pegos de surpresa. Era algo inesperado que aconteceu. Está aí a irmã Fabiana. Ó. A irmã Fabiana mora no Rio de Janeiro, o Jefferson mora no Rio de Janeiro, a Regina mora no Rio de Janeiro. Então, não é mais aquela coisa antiga. É algo. Irmãos, olha quem é que fica refém. Olha quem fica refém. Olha aí, ó, 50 milhões de brasileiros vivem em área dominada por facções criminosas. Nós temos 50 milhões de brasileiros que estão na rota do crime. Veja que não é 10 milhões, não é 1 milhão, é 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas estão em áreas de perigo. Então, olha só.
Esse estudo é do dia 21/10/2025. Narcotraficantes, além de porem regras de conduta, impede ações de órgãos públicos. Um estudo publicado mostra que 50 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, vivem em áreas dominadas por facções criminosas. Nesses territórios são impostas regras de convívio social e conduta sob ameaça de violência com o objetivo de não prejudicar as atividades do narcotráfico. O Brasil lidera o ranking desse fenômeno conhecido como governança criminosa. Na América Latina, o domínio das organizações criminosas e dos narcotraficantes assume responsabilidades que são do Estado e utiliza um mecanismo de poder para substituir e impedir a ação estatal. Segundo Victor Gabriel de Oliveira Rodrigues, professor da Universidade Federal de Direito da USP em Ribeirão Preto, há um abandono do Estado nessas áreas, pois lidar com o domínio de facções criminosas tem um alto custo. Mas essa economia é apenas na aparência, porque as consequências dessa grande influência criminosa geram operações econômicas no país com custo muito alto. Diante desse cenário, para Rodrigues, a situação dessas áreas caracteriza um estado paralelo, um território dominado sob leis específicas que não são as leis do Estado. As favelas do Rio de Janeiro são exemplo disso, a polícia não sobe ali. As operações, às vezes, são proibidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e o que você tem é um Estado a partir de um território determinado em que a lei não é eficaz. Irmão, você sabe o que é 50 milhões de pessoas estarem no mundo paralelo? Eu já estive na comunidade da Rocinha. Irmãos, a Rocinha é a maior comunidade da América Latina. Alguém me corrige se eu estou errado. A Rocinha é uma cidade, meu irmão. E veja que na pandemia foi proibido entrar nas comunidades pelo Supremo Tribunal. Então, veja bem. Só para você ter ideia, as regras. Agora, presta atenção quem é que colocou a proibição de entrar, irmãos. Quem é que colocou a proibição de entrar foi o senhor Fachin. Foi o senhor Fachin. Então, veja bem, o que a gente entende, irmão? É um mundo, assim como tribo indígena, por exemplo, a gente vai no Amazonas, quem manda na tribo indígena é o cacique. A polícia não pode entrar na tribo indígena sem autorização do cacique. Se o cacique não autorizar a polícia não entra. Então, quem manda dentro da tribo indígena é o cacique. Quem manda na comunidade é o traficante. Irmãos, e eu vou dizer algo, não pense que o traficante é odiado pela comunidade. O traficante é amado pela comunidade. É amado pela comunidade, porque ele dá gás, ele dá comida, ele traz caminhão roubado e distribui tudo. Só que tem regras. Tem regras. Assim como a gente tem lei fora da comunidade, existem leis dentro da comunidade que o povo tem que obedecer.
Então, se nós temos 50 milhões de pessoas vivendo em comunidade, nós temos 50 milhões de pessoas que vivem num outro estado, não no estado de governo do Brasil. Então não adianta. Olha aqui, irmãos, ó, operações policiais em comunidade. Veja os principais pontos. STF autorizou que as Forças de Segurança do Rio não precisam avisar com antecedência. Isso foi em 2025. Mas vamos lá. Eles liberaram lá. O Fachin vota para manter restrições de operações policiais no Rio. Ministro reafirma diversas determinações para a atuação da PM. É o presidente da Suprema Corte hoje. Ó. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal, votou na quarta-feira, dia 5, para manter restrições às operações realizadas pela Polícia Militar no Rio de Janeiro. Fachin é o relator do processo que trata de letalidade policial na capital fluminense. A Corte julga definitivamente a arguição de descumprimento do procedimento fundamental, a ADPF número 635, conhecida como a ADPF das favelas, na ação que foi protocolada em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro. A Corte já determinou medidas para reduzir a letalidade durante operações realizadas pela Polícia Militar no Rio contra o crime organizado na capital fluminense. Durante a tramitação da ADF, o Supremo obrigou o uso de câmeras corporais na farda dos policiais e nas viaturas, além de determinação de aviso antecipado das operações para as autoridades das áreas de saúde e educação, a fim de proteger escolas, unidades de saúde de tiroteios entre polícias. Se avisar qualquer pessoa, automaticamente o crime já sabe. Ao proferir um voto definitivo, mérito, sobre a questão, Fachin reafirmou diversas determinações para a atuação da PM. Durante as operações e na investigação criminal de mortes de moradores das comunidades e policiais ocorridas durante operações. Após o voto do ministro, o julgamento foi suspenso, segundo o presidente, tal. Então, veja bem, se nós temos um ministro que proibiu, ó, a gente está aqui, ó, eu estou aqui na página do Senado Federal, tá? Tem um processo aqui, ó. Foi Edson Fachin, tá aqui, ó, concede liminar para impedir ações durante pandemia, permitida apenas em casos excepcionais. Então, veja que da pandemia até agora, estava essa bagunça. Agora veja, irmãos, eu não sei, eu acho que o presidente do Brasil deveria chamar-se Alexandre de Moraes, porque não pode. Por que todo BO com traficante político coloca ele no poder? Porque a ADPF, que foi essa regulamentação para proibir a ação de militares na comunidade, agora sai da mão, porque, pelo que dá a entender, quem estava nessa questão era o Fachin, passa para a mão de Alexandre de Moraes. Então, veja bem, por que ele assume esses BO?
E olha só o que acontece, irmãos. Ó, Moraes assume a DPF das favelas e cobra manifestação da PGR sobre a ação do Rio de Janeiro. Ministro determinou que parecer seja dado em 24 horas. Com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, o ministro de Moraes assume temporariamente o comando da ADPF das favelas. Nesta terça-feira, dia 28, determinou que a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifeste sobre mega operação policial realizada no Rio de Janeiro. O comando do processo foi atribuído a Moraes de forma excepcional até que o novo ministro indicado ao Supremo assuma o cargo. Nesse período, ele será responsável por decisões e despachos urgentes relacionados ao processo. De acordo com o regimento interno do Supremo, como a ação não possui ministro revisor, o caso foi deslocado a Moraes para garantir a continuidade da análise com pendência no processo. A ordem do ministro para manifestação da PGR ocorre à CNDH, Conselho Nacional de Direitos Humanos, apresentar petição nos autos pedindo a atuação do Supremo diante da operação policial. Então, veja bem, irmãos. Veja quem é que vai defender. Me desculpa a sinceridade. Quem é que vai defender, irmãos, os traficantes e os bandidos que estão morrendo pela polícia? Não é assombroso o negócio? É assombroso. Não vem me dizer que é algo normal. A gente tem que se ter misericórdia da família enlutada, A gente tem que orar pelo Rio de Janeiro, irmãos. É a nossa obrigação como cristão orar pelo Rio de Janeiro. Ter misericórdia de todos os familiares que perderam seus filhos, seus netos, seus sobrinhos a tiros. Isso é o nosso dever. Mas eu digo algo, irmãos, é sombrio isso daqui. Isso daqui é sombrio. Isso daqui é mais do que sombrio. Isso daqui que você está vendo aí parece história de terror. Por quê? Porque eles querem limitar o poder do Estado do Rio de Janeiro e combater o narcotráfico. E eu não sei o que acontece que todos estremecem diante dele. Eu não sei como é que você vê isso, mas não é? Não é sombrio? É sombrio. Não adianta a gente olhar, irmãos, para tudo isso e achar que é a coisa mais... Então, não adianta. A gente vê, por exemplo, o governador do estado do Rio, o governador do estado do Rio de Janeiro, ele culpa essa ADPF, né, das favelas, e ela como responsável por toda a criminalidade e avanço do crime no Rio de Janeiro. Não. Irmão Miro, está vendo aí? Não abriu. Aqui, ó. Olha lá, Castro culpa a DPF 635 por violência no Rio de Janeiro
mas dados apontam queda da criminalidade. Depois da operação policial mais violenta da história do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, PL, novamente criticou a decisão do Supremo Tribunal na arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, na qual a Corte homologou um plano de redução da letalidade policial no Estado. A declaração foi repudiada por advogados que dizem que ela incentiva ataques e contradiz dados que mostram que ordens do Supremo, no caso, ajudaram a reduzir a criminalidade do Rio sem limitar as atividades das forças de segurança. Pelo menos 64 pessoas morreram, 4 delas policiais, e 81 foram presas em mega operação policial promovida nesta terça-feira contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. É a ação mais letal da história do Estado, com mais do dobro de vítimas da incursão no Jacarezinho em 2021, que gerou 28 mortos. Em entrevista coletiva, Castro classificou a DPF 635 de maldita e atribuiu a ela dificuldade de policiais de acervar vias nos conjuntos das favelas. Ainda são o que nós chamamos de filhotes dessa ADPF maldita. Infelizmente, o partido político PSB ingressou com uma ação e prejudicou demais o Rio de Janeiro, disse o governador. Não pode o policial bem treinado atirar da plataforma, mas pode o criminoso usar um drone com bomba. São essas idiosincrasias que a gente vê e que, infelizmente, a tentativa da politização da segurança pública arrebenta sempre do lado do policial que está lá arriscando sua vida. O governo ainda declarou que a DPF trouxe ao Rio traficantes de outros estados para se esconder dos policiais das suas regiões. As afirmações de Castro contra a decisão do STF, que vem sendo repetidas por bolsonaristas há tempo, já foram rebatidas por diversas instituições. Então, tá aí. E sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que se a gente mostra essas coisas, o problema é que a mídia está tão perigosa que eles colocam a gente como propagador de fake news. Propagador de fake news. Irmão, se um presidente... Não adianta vocês... Por exemplo, a mídia está tirando, tá? Eles fizeram uma mega operação para combater. Mas se o traficante coloca o usuário de droga como vítima, o traficante como vítima do usuário, não tem como. Ele falou isso. Ele falou. É por isso que eu digo que aquele encontro do Trump ali, na minha visão, foi uma fake news danada. Eu acredito que Donald Trump está querendo uma aproximação com ele, dando corda para ele se enforcar. É isso que Donald Trump está fazendo. Veja que o acordo de acabar com as tarifas já foi tirado de pauta. Ele está tentando se aproximar para colocar corda nos pescoços dele e ele se enfocar. Agora, a mídia vai tentar de toda forma limpar a imagem do governo, diante de toda a operação, tá? Diante de tudo que está acontecendo. Então, é triste, eu vou dizer para vocês. Vamos orar.
Porque isso é só no Rio de Janeiro. Irmão, São Paulo, na época que o Alckmin era governador e o Alexandre de Moraes era o secretário de Segurança Pública, vocês lembram do que aconteceu com São Paulo? Eu estou falando que mexer com esse governo é mexer com o crime. E você vê, o governador do Rio é do PL, do partido do Bolsonaro. Olhe lá, presta atenção no que eu vou falar. Olhe lá se o governador do Rio de Janeiro não perder a cadeira dele, tá? Olhe lá se eles não colocarem um monte de processo em cima do governador do Rio e ele não perder o governo, a cadeira dele. Vocês podem olhar que eles vão vir com um monte de processo de direitos humanos. Existe essa lei aí, né? A ADPF das favelas. Quem vai comandar isso é o senhor Alexandre de Moraes. É o senhor Alexandre de Moraes. Olhe lá se o governador do Rio de Janeiro não perder a sua cadeira. Talvez deram corda para ele fazer essa doideira para tirarem ele da cadeira, porque Rio de Janeiro e São Paulo são estados estratégicos do sistema. E não é bom para o governo federal que tenha um governador de direita no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Olhe lá se eles não estão armando para arrancar e afastar o governador do estado do Rio de Janeiro. Então, presta atenção, as coisas, a gente só olha para o momento, né? Então, às vezes ele foi instigado por pessoas a fazer isso para perder a cadeira. Pode ter certeza disso. E a situação tá feia ainda no Rio de Janeiro. Como é que tá aí, Jefferson? O Jefferson que tá aí mora no Complexo da Penha. Isso vai dar muito tiro ainda. Vai dar muito tiro ainda no Rio de Janeiro. Muito tiro. Não acabou ainda. Isso vai longe. Vai longe e talvez vai demorar a voltar à normalidade as coisas. Meus irmãos,